Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Nós já estamos no capítulo 3 do nosso livro, Malala, a menina que queria ir para a escola. Esse capítulo é um pouco longo, então vamos começar. A Gwen Road é uma antiga roda de comércio entre emirados, reinos e impérios, por onde trafegam coloridos caminhões típicos do Paquistão. Foi construída por ordem de um Pachun, Sher Khan, o Rei Leão. Dizem que ele ganhou esse apelido depois de matar um leão de verdade, com as próprias mãos na floresta de Birra. O trecho de estrada até o Vale do Swat é recortado por túneis longos e escuros, que perfuram as montanhas abrindo o caminho. Curvas sinuosas comprimem-se entre o vale profundo, tão profundo quanto um abismo, e enormes penhascos de rochas escapadas. Dizem que nessa faixa exprimida acontecem mais batalhas que em qualquer outra parte do mundo. Os Pachuns teriam conseguido expulsar seus inimigos em todas elas. Por isso, deram a essas terras o apelido de Cemitério dos Impérios. No alto das montanhas e para lá das curvas, onde a estrada encontra a nascente do rio e o ar é o mais fresco, fica a cidade onde Malala nasceu. Chama-se Mingora e é o maior do Vale do Swat. Quando nos aproximávamos da chegada, soldados nos pararam. Eles controlam a estrada e há muito deles nas ruas, atrás de barricadas de sacos de areia, no alto de torres de vigilância e em tanques, como numa zona de guerra. Esperei em uma tenda, enquanto Ejaz mostrava ao militar a carta do comando do exército que nos autorizava a entrar no vale. O sol forte fazia o posto parecer um acampamento beduíno do Saara. Siga, disse o soldado sisudo, mas avisou, não saia da área do cerco do exército, é muito perigoso. Sana nos esperava no centro da cidade, onde coloridos riquixás, carros de bois de rodas rangentes e pastores de ovelhas dividem o espaço com os carros. Ele vive em Kanju, do outro lado do rio Swat. Fica fora do cerco do exército, onde eu não poderia ir, portanto. Mas, como eu disse antes, os jornalistas, assim como as crianças, adoram fazer o que não podem. Então seguimos em frente. Era fim de tarde e logo o vale foi engolido pelas sombras do pico de Palaxaí. Pode ser visto de qualquer ponto, até o ponto nevado o ano inteiro, e 6.257 metros em direção ao céu mais azul que eu já vi. Na beira do rio Swat, moradores aproveitavam os últimos raios de sol para coletar pedras para construir suas casas. Assim são feitas as moradias do vale, com pedras de rio equilibradas umas sobre as outras, como há milênios. Eu observava distraída a linda paisagem ao atravessarmos a ponte, até que o carro parou. Um soldado armado lançou holofotes em minha direção, aproximando o rosto até bater com o capacete na janela. O clima havia esfriado, e seu bafo quente desenhava nuvens de vapor no vidro. Sentado no banco de trás, eu vestia um chauá camise e tinha o rosto coberto por um longo véu que deixava só meus olhos de fora. É assim que se vestem as mulheres no Vale do Swat. Elas nunca mostram o rosto nas ruas. Você sabia? Faz parte da cultura local. Os guardas acharam que eu era uma delas e nos deixaram seguir. Estacionamos o carro na frente do único mercadinho, com a luz acesa em todo o bairro, e continuamos o caminho a pé na escuridão por estreitas vielas desenhadas pelos muros altíssimos das casas. Um sinal da violência, eu pensei. O caminho lembrava um labirinto. Um labirinto de verdade, daqueles feitos para a gente se perder e nunca mais sair. A lua ainda não tinha nascido para ajudar a iluminar os nossos passos e seguimos Sana pelo som da sola gacha de seus sapatos arrastando no chão de terra batida. Vira aqui, vira ali, não chegava nunca. Estava tão escuro que comecei a ficar com medo. Até que Sana parou bruscamente. Chegamos. É aqui. Eu não conseguia enxergar nem mesmo o rosto dele. Quando meus olhos se acostumavam com a escuridão, a silhueta de uma ruína se desenhou devagar na penumbra. Essa é a minha casa. Foi
bombardeada na última batalha do SWAT. Bombardeada? Aquela era a casa onde eu ficaria hospedada. Por que bombardeada? Perguntei. Porque meu irmão é um talibã. Um tali... O quê? Eu devo ter ficado tão branca que meu rosto se iluminou no negrume da noite. Ao ver o meu espanto, Sana soltou uma ruidosa gargalhada. Não se preocupe, ele foi preso pelos militares. Vamos, depois explico. Caminhamos por mais 50 metros na direção de um beco sem saída e entramos à direita por uma portinhola. Ali ficava uma ujira. Reunidos em torno de um fogareiro a gás estavam 4 homens, sentados em camas de traçados de palha, com as pernas dobradas sobre a cama, como se estivessem direto no chão. Um costume dos homens das tribos Pachuns. Quando nos viram aparecer na porta, eles se apressaram em esconder suas armas. Sobre os cobertores de flores, como se cobriam, tinham no colo pistolas e fuzis. Eu nunca tinha visto tantas armas. Àquela altura, eu tentava me lembrar de como tinha chegado até ali. Se tivesse seguido o exemplo de João e Maria na história que li quando era criança, teria marcado o caminho com migalhas de pão. Assim, saberia como escapar. Mas e agora? Como conseguiria fugir? Para onde? Fiquei paralisada pelo medo e não consegui pensar em mais nada. Estava tão nervosa que nem prestei muita atenção quando Sana explicou que os homens eram Lashkars, moradores que haviam formado uma milícia armada para salvaguardar o vilarejo dos perigos. O chefe do grupo era o professor Nif, e ele estava marcado para morrer. Havia 3 meses. Recebeu uma ameaça, deveria deixar o vale dentro de 24 horas. Mas teimoso como os jornalistas, Onif não tinha dado um passo nem pretendia deixar sua casa. No lugar disso, ficaria para defender as terras como um Pachun legítimo, ele me disse. Por isso, passava as noites acordados, feito um zumbi. Quieto até então, Ejaz, o motorista, tomou coragem e revelou-me que também estava armado. Trazia uma pistola escondida na meia. Na meia? Para me proteger, disse. Acontece que detesto armas e briguei com ele. Me proteger de que perigos exatamente? Perguntei, desafiadora e um pouco irritada. Dos homens das montanhas, eles responderam, mas não me deram mais nenhuma explicação, só um alerta. Você não deve andar sozinha por aí. A velha porta de madeira, descascada pelo tempo, estava aberta. Uma cortina de retalhos protegia as mulheres dos olhares forasteiros. No quintal de terra rachada, de tão seca, sobrevivia uma laranjeira solitária. Do outro lado, havia um cômodo da casa onde encontrei as mulheres, todas sentadas no chão, em volta de um fogaréu a lenha. Machalá, disse Razia, a mulher de Sana, quando me viu abrindo os braços e o sorriso. É o jeito deles de dizer que sou bem-vinda. A casa era muito simples. Não havia cozinha e o banheiro era só um buraco no chão. Mas nada disso faz falta quando somos recebidos com carinho. Eles me deram o quarto mais confortável, com um colchão sobre o tablado e um sarai colorido e quentinho. Era também o mais enfeitado. Um típico betaque, adornado com fitas prateadas e douradas, como os templos dos dias de festa, e onde Sana e Razia guardavam seus presentes de casamento. Eu não podia aceitar o privilégio de ter o quarto só para mim, mas eles insistiram. A hospitalidade é uma questão de honra para os Pachuns. Na casa, Sana e Razia vivem com o filho Yassi, de 9 anos, e a filha Tanzila Kazi, de 4 anos, e Almin Eisveste, de 14, a cunhada do casal, Nazia, com os filhos Zarro, de 12 anos, Inayutu, de 14, Manzur, de 13, e as filhas Warecha, de 10, Wajerra, de 8. No Vale do Swat é assim. Não importa quanta gente, a família inteira mora na mesma casa e todos se ajudam. O chefe da família é o patriarca Mohib Wak, de 85 anos, pai de Sana.
É um senhor franzino, com os ombros curvados pelo tempo, sorriso de poucos dentes e pele tão enrugada quanto o solo árido do quintal, que ele atravessa a passos lentos, equilibrando-se com a ajuda de um cajado. Caminha enrolado em um charai de pontas até o chão para se proteger do frio. Usa sandálias de couro e tem a barba muito longa e branca como a neve. Ele lembra um personagem bíblico. Em todas as manhãs e noites que se seguiram, eu me sentava com a família no chão, formando um círculo em volta do fogo, para compartilhar o café e o jantar. Eles eram muito pobres, mas comida não podia faltar. Receber bem o visitante faz parte da tradição patim, e compartilhar as refeições é um momento de grande importância. Do fogareiro saíam os chapates, bem quentinhos, usados como um prato para servir a comida, que pegávamos com os nacos tirados das beiradas como colher. É assim que comem os patiões tradicionais, com as mãos. Ficávamos ali por horas, enquanto a fuligem escurecia as paredes e intoxicava o ar. Então, o velho Moíbe começava a contar histórias. Os patiões são grandes contadores de histórias. Embora fosse um homem franzino, a sabedoria acumulada durante a vida o transformara em um gigante. À medida que falava, a fumaça ganhava contornos de titãs, elfos, fadas, bruxas e bichos-papões, reis e príncipes lutando para governar. A guerra está até nas histórias de Niná, mas o conto de que as crianças mais gostavam era o do pequeno gigante que morava em uma abóbora. E um dia comeu tanto pão, que ficou cheio de gases e explodiu a casa com um pum. Era a senha para a hora de dormir. Do contrário, ficaríamos ali ouvindo a história e comendo pão eternamente, e acabaríamos, dizia o velho, por explodir a casa com um pum. Nós todos ríamos muito com essa história e íamos dormir felizes. No SWAT, a falta de luz impõe o ritmo das casas. Os moradores acordam com o nascer do sol e no fim do dia o vale se rende ao cair da luz, mergulhando na completa escuridão, um lampião por vez. Razia vinha me acordar todas as manhãs antes da aurora, trazendo baldes de água aquecida no fogareiro para o meu banho. A água era tirada de um poço no quintal. Saba Barré, bom dia, dizia Razia, enquanto sua cunhada Nazia tentava varrer a casa sem sucesso. A vassoura de palha, como aquelas das bruxas, levantava ainda mais a poeira. E os primeiros raios de sol faziam as partículas brilhar como purpurina no ar. O ruído das artes arrastando no chão e um galo desafinado comporiam a rústica e acústica do início dos meus dias no Vale do Suate. Enquanto as mulheres preparavam o pão, esperávamos por uma visita. Seu nome era Almoz, uma menina de 7 ou 8 anos. Cabelos emaranhados e roupas em retalhos, que percorria as casas todos os dias no mesmo horário, uma a uma, trazendo uma cabra. O sistema de delivery do SWAT. Do animal tirávamos o leite, que saía quentinho e cremoso, pronto para beber. Era como se o vale tivesse parado no tempo, quando nem as máquinas nem as garrafas PETs existiam, e tudo parecia mais simples. Depois do café, as meninas iam brincar, usando galhos de árvores como espadas. Travavam lutas pelo domínio do espaço diminuto do quintal. As meninas não tinham muito tempo para isso, porque ajudavam as mães no trabalho de casa. Só Tanzila, de 4 anos, ainda não usava véu e usufruía de regalias como brincar com os meninos. A Inun, de 14 anos, era a mais velha e a mais calada. Parecia uma menina triste. A Zia me contou que ela e o marido já tinham recebido 3 pedidos de casamento para a filha, porque as meninas do vale se casam muito cedo. A Zia é analfabeta e se casou com Sana aos 15 anos. Mas a Inun não queria se casar jovem, como a mãe. Assim como Malala, ela queria ir para a escola. Finalizamos mais um capítulo, o capítulo 3. No próximo vídeo, começaremos a ler o capítulo 4. Falaremos sobre a vida de Malala, onde ela viveu, onde ela nasceu. Então não perca. Tchau!